educadoras e educadores, sejam bem-vindos à nossa videoaula de planejamento reverso. Eu sou a professora Michele Borges, formadora do Instituto Iungo, e hoje vamos abordar esse tema tão caro e tão sensível, né, nas nossas práticas docentes, enquanto educadores, que é o planejamento, e entender um pouquinho o que a gente está querendo dizer sobre planejamento reverso. Além da minha presença, a gente vai ter também a presença da professora Marisa, e vou passar a palavra para ela se apresentar brevemente e abrir o nosso bate-papo, então. Olá, pessoal, muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa nossa conversa. Eu sou a Marisa Baltazar e também integro o time de formação do IUNO. Muito bom a gente ter essa oportunidade de conversar sobre planejamento à luz da discussão de planejamento reverso, como a Michele já anunciou. Obrigada, Marisa, pela apresentação. E aí, para a gente iniciar e esquentar, né, o nosso debate aqui sobre planejamento reverso, né, eu queria soltar uma pergunta e aí a gente começar essa conversa, que é: o que significa o planejamento ser reverso? Marisa, como é que a gente pode aí buscar algumas respostas para essa pergunta? Que pergunta difícil, Michele, e eu estou brincando que ela é difícil porque você fez muito bem em já contextualizar, né, um exercício nosso de apropriação de um trabalho bastante profundo de dois autores, o Jay McTighe e o Graham Wiggins, que vão aí colocar toda a discussão de planejamento em discussão, e se a gente não tomar cuidado, a gente acaba por simplificar um processo muito interessante que eles fazem, que é quase que por homologia de processo, né, Michele? Porque eles vão nos ajudando a ter um pensamento bem complexo sobre o ato de planejar, vão nos ajudando a derrubar certezas, o tempo todo provocando boas problematizações. Então, claro que a gente não vai ter condições de desenvolver toda a riqueza do que eles levantam, mas sim, a gente pode trazer aqui algumas ideias iniciais como um convite para que vocês possam conhecer essa discussão e o mais importante, como uma porta de entrada para a gente também se conectar com o que já fazemos no planejamento e, quem sabe, também aí vislumbrarmos outras possibilidades, outros caminhos com novas chaves de problematização e de reflexão. Então, vamos lá. Em linhas gerais, acho que é importante a gente já marcar que não se trata de uma técnica, né, de uma filosofia de ensino, como eles próprios dizem, se trata de uma abordagem do planejamento muito fortemente comprometida com as aprendizagens. Esse não é um debate novo na educação, os autores assumem isso e vão o tempo todo dialogando com outros teóricos e outras referências da nossa área, mas me parece que eles conseguem colocar algumas coisas em seus devidos lugares, nos ajudando a entender tendências do planejamento, né, que ficaram aí na nossa trajetória como coletivo de educadores e de educadoras. E quando eles colocam essas coisas nos lugares, eles trazem como contraponto a um movimento de planejar em função só dos conteúdos, a gente vai falar disso com cuidado no bloco 2, ou aparentemente, né, numa postura inversa, planejar com foco nas atividades, numa certa, entre aspas, centralidade dos estudantes. Então, eles colocam como contraponto a essas tendências que nós conhecemos bem, uma via muito interessante, que é nos perguntarmos, né, o que é que queremos alcançar com nossos estudantes, quais são, de fato, os nossos objetivos, as expectativas de aprendizagem, perdão, que estão em jogo, para que, a partir dessa clareza desses propósitos, a gente faça, então, o movimento reverso, isso é, a partir daí vamos pensar, né, o que trabalhar, que estratégias buscar, que situações, mas depois você vai detalhar isso para a gente com mais cuidado. O que é bacana a gente, nessa conversa inicial, já marcar? Que essa ideia de planejar de forma reversa está a serviço de algo, que é a formação de um pensamento complexo, se quisermos estabelecer um diálogo com Morin, e que os autores vão chamar de um conhecimento para a compreensão. Eles vão diferenciar essas duas categorias, né? Então, o principal propósito do planejamento reverso é estar a serviço de um projeto de educação que, de fato, se comprometa com a compreensão. E essa é uma palavra que tem muitos sentidos, parte da obra vai falar disso,
E eles vão se apoiando em um diálogo com John Dewey, com o Bloom, para nos ajudar a perceber o que seriam as facetas dessa compreensão. Então, se trata de uma postura nossa diante do conhecimento que tem que ver com um movimento de explicação, a gente se torna capaz de explicar dados, fatos, né, conceitos. Tem aí, portanto, um movimento de apreensão. Depois, eles vão falar de uma outra faceta, que é a interpretação, quando eu sou capaz de tornar repertório pessoal esse conhecimento construído, e também sou capaz de comunicá-lo, né? Seja por analogias, seja por representações visuais, enfim, diferentes formas. E uma terceira faceta que seria a aplicação, né? Então, isso é muito interessante. Então, quando esse conhecimento se torna e quando essa habilidade desenvolvida se tornam de fato parte de meu repertório pessoal, eu consigo levar nesse repertório uma espécie de matéria-prima, digamos assim, para outros desafios, para outros problemas, para outras situações. É o que eles vão chamar de transferência, né? Um dado assim bem importante no pensamento do planejamento reverso, essa ideia de que você pode e deve transferir, e essa é a grande entrega que nós faremos para os nossos educandos e para as nossas educandas, o conhecimento para outras situações. Vou até fazer uma pausa nessa faceta, porque acho que isso é muito interessante para o momento que nós estamos vivendo na educação brasileira, né, Michele? Em plena implementação dos novos currículos à luz da BNCC, tendo uma parte do currículo que é flexível e a outra que é a da formação geral básica, nós temos a sensação de que perdemos aulas, perdemos tempo, né? E aí nos perguntamos, e agora? O que é que vamos fazer com aqueles conteúdos que são relevantes para a formação? E essa discussão que os autores trazem colocam luz em um aspecto que é o seguinte: a escola nunca vai ter tempo de cobrir tudo, e nem é o caso de cobrir tudo. O importante é que as escolhas feitas, né, a priorização curricular, é uma outra discussão que eles trazem, estejam a serviço dessa transferência, ou seja, experiências tão estruturantes com o conhecimento que, de fato, a moçada possa levar vida fora para outras situações. Aí uma quarta faceta é o que eles chamam de perspectiva, né? Então você também possibilitar que os estudantes e as estudantes compreendam dentro de uma perspectiva assumida, seja um recorte científico, seja um recorte filosófico, seja um certo recorte de compreensão da literatura, mas que essa não é a única perspectiva possível, né? Isso é maravilhoso. Então, a relatividade do conhecimento, a necessária complementaridade de outras abordagens e essa clareza de que necessariamente fazemos recortes, fazemos escolhas. Em abordagem complementar a essa ideia da perspectiva, eles também entendem que quando você alcança essa dimensão compreensiva, você tem também um movimento de empatia a outras perspectivas, outras possibilidades de abordagem, outros conhecimentos, outras experiências, outros repertórios como igualmente válidos. E, inclusive, a incompreensão, né? A incompreensão, ela também tem um papel muito interessante nessa abordagem. Vejam que aqui, eles, em vários momentos, claro, mas aqui em especial, eles conversam muito de perto com o que a gente busca na nossa competência geral 9. E aí eles vão fechar a sexta dimensão falando do autoconhecimento, né? Essa nossa capacidade de exercer a metacognição, de nos reconhecermos como sujeitos que levam, né, todo o seu repertório para esse movimento de compreensão, entendem o que realizaram para aprender, entendem também seus próprios limites, identificam necessidades de outras aprendizagens. Então, vejam, não há assim, nenhuma primazia de uma dessas facetas, elas são interdependentes e elas configuram, né, a compreensão como algo complexo. Por isso que ela é tão distinta do mero conhecimento em estrito senso ou conteúdo específico, como em alguns momentos chamamos. Ela tem que ver com esse movimento de criar situações de aprendizagem suficientemente desafiadoras para que todas essas facetas possam ser vivenciadas, possam ser internalizadas e possam dar a esse estudante e a essa estudante condições reais de aprender a aprender e de se reconhecer como um sujeito fundamental em todo esse processo.
Então, em linhas gerais, Michele, eu diria que seriam esses os marcos dessa discussão. Mas reitero que o mais interessante é a gente poder devagarzinho ir se apropriando disso tudo e também conversando com os nossos saberes, com os conhecimentos que fomos construindo em relação ao planejamento. Mas nessa mesma linha de boa iniciação nesse bate-papo, eu também queria te ouvir um pouquinho, Michele. Então, nesse compromisso, né, com a formação a serviço da compreensão, com essa complexidade toda que ela tem, os autores foram pensando um jeito de planejar que tem que ver com algumas etapas. E essa é uma palavra perigosa, porque ela pressupõe sequências, mas não é o que eles defendem. Então, queria te ouvir um pouquinho, né? De que etapas estamos falando para que, de fato, esse planejamento seja reverso e comprometido com essa compreensão. Excelente, Marisa, toda essa discussão que você fez, né, sobre o que a gente está compreendendo por planejamento reverso a partir da obra desses autores, né, as facetas, né, que ele coloca em relação a essa compreensão, que muito importante dizer que são interdependentes, e aí como é que isso, né, a gente pode se colocar, né, fazer, né, de alguma forma, esse movimento, né, de um planejamento para a compreensão, né, ou seja, para que a gente possa pensar aí que expectativas de aprendizagens, né, a gente está almejando aí para com os jovens, para com as jovens, e de que maneira a gente está intencionando, né, esse planejamento para compreensão. E aí os autores, eles desenvolveram um modelo que, como eles já colocam de antemão, não é um modelo rígido, que ele visa, né, então, ser, como vamos assim dizer, uma receita de bolo, né, ele é um modelo que vai nos orientar para esse exercício do pensar esse planejamento, sobre o construir esse planejamento. Eles também, né, nos dizem que ele não é um modelo orientativo, que ele vai conflituar com outras formas e outras bagagens que a gente tem de compreensões sobre esse planejamento, né? Então, ele está aí para nos orientar a fazer um planejamento com essa intencionalidade para compreensão, mas que outros conhecimentos que a gente já adota, que a gente já tem no nosso fazer docente, eles podem vir a colaborar, mas agora nessa relação com essa intencionalidade do planejamento para a compreensão das grandes ideias com as nossas jovens e os nossos jovens. E então, eu vou apresentar aqui, né, uma arte, essa arte foi adaptada dos autores, tentando aí trazer tudo que eles vão conversando ao longo do texto, sobre essa não linearidade das etapas, né, ou seja, eles trazem uma orientação para esse planejamento reverso, né, eles estão chamando de etapas, mas eles mesmos colocam um alerta, né, de equívoco, que essas etapas, elas não são lineares, né, ou seja, são etapas mais orgânicas. Então, a gente tentou fazer uma arte buscando trazer, né, esse visual mais orgânico para essas etapas. Bom, então essa é a arte que a gente construiu para mostrar essas etapas, né? Então, a gente tem 3 grandes etapas, que eu diria que são 3 grandes movimentos, né, que orientam o nosso fazer, né, desse planejamento reverso. E aí, como a gente pode ver nessa ilustração, essas etapas formam, né, aquele símbolo do infinito, mostrando ali que ela é uma corrente, né, não linear, ou seja, que a gente pode fazer um movimento de vai e volta, de retroalimentar esses movimentos que a gente vai fazendo ao longo dessas etapas. Então, a primeira delas, né, eu diria a primeira etapa, esse primeiro movimento que o planejamento nos convoca, né, a fazer o exercício de a gente identificar os resultados desejados. Ou seja, a gente parte daquilo que a gente gostaria de, que a gente espera, né, em relação às expectativas de aprendizagens com e com as jovens. Então, é a partir desse momento que a gente faz esse movimento primeiro, e é um movimento muito de penso, muito reflexivo, né? O que, afinal, esperamos que os jovens aprendam em relação a determinados objetivos de aprendizagens que a gente que está orientando esse nosso fazer com esses jovens, né? E aí, a Marisa já nos falou anteriormente de um ponto muito importante, que a gente não vai dar conta, né, de cobrir todo aquele conteúdo, e que a gente faz priorizações dentro desse currículo.
dentro dessas priorizações, essa primeira etapa é o convite de a gente pensar, bom, aquilo que eu estou priorizando, né? O que eu espero que os meus jovens aprendam a respeito daquilo que eu estou, naquele momento, naquele conjunto de saberes curriculares, de objetivos curriculares, a gente está priorizando aqui. E esse, aparentemente, parece, né, ser algo tão trivial já do nosso cotidiano docente, mas ele traz uma sutileza muito importante nesse convite de planejamento reverso, que é justamente a gente fazer boas perguntas para nós mesmos enquanto estamos construindo esse momento de pensar o que esperamos que os jovens aprendam com aquilo, né? E aí é necessário que a gente faça esse movimento realmente reflexivo de trazer perguntas chaves e perguntas que envolvam, né, essa profundidade, essa complexidade que envolve a compreensão. Então, a gente não está falando de perguntas simplesmente básicas, de sim ou não, ou que rapidamente a gente vai ali, né, e já consegue achar a resposta. A gente está falando de perguntas mais profundas que vão suscitar dos jovens um processo, né, ali intelectual de pensar, refletir, de investigar a respeito daquela pergunta. E no planejamento, isso parte da gente também. Ou seja, que perguntas são muito caras para provocar os jovens, né, a atuarem dessa maneira investigativas sobre aquele conhecimento, né, pensando aí em todas aquelas facetas da compreensão que se interconectam. Então, esse primeiro movimento, né, de planejar reversamente é isso. O que a gente espera que os jovens aprendam? Que perguntas a gente gostaria de provocar, né, os jovens a investigarem em relação ao que a gente está esperando com que eles aprendam? Então, esse é um processo que a gente faz com nós mesmos, enquanto estamos fazendo esse planejamento, que nos possibilita também a darmos, né, a um recorte daquilo que a gente está abordando. Como falamos antes, a gente não vai dar conta, talvez, de toda aquela cobertura, mas o que é essencial nesse lugar investigativo onde a gente está provocando questões, né? Então, provocar questões nesse processo de planejamento, ele é essencial tanto para nós, como também para os jovens, né? Ou seja, essas perguntas podem ser estimuladas também, ser levadas e compartilhadas, né? Na verdade, o planejamento reverso, ele vai fazer esse convite de a gente também provocar e compartilhar num processo muito transparente com os jovens, dessas grandes perguntas que a gente gostaria, né, de estar abordando nesse processo, nessa relação com eles. Então, esse é o ponto de partida, identificar, né, os resultados desejados, ou seja, as expectativas de aprendizagem, né, e nesse processo, trazer boas perguntas investigativas, né, que nos convidam até a gente a fazer trazer mais clareza para os objetivos de aprendizagem que a gente está promovendo, né? Ou seja, não só trazer os objetivos de aprendizagem meramente como proforma, mas de fato entender o que aquele objetivo está revelando sobre aquelas grandes questões que a gente está trazendo. Será que esse objetivo ele está favorecendo, né, a investigação daquelas grandes questões que a gente gostaria, né, que espera que os estudantes investiguem, aprendam? Então, esse é o primeiro movimento, né, do nosso planejamento reverso. Dito isso, a gente também inicia já um processo que muitas vezes é isso, né? É um processo que a gente está pensando ali nas grandes questões, nas expectativas de aprendizagem, mas a gente também já está pensando de que maneira eu vou compreender se os meus estudantes estão, de fato, aprendendo aquilo que a gente está promovendo, se eles estão conseguindo fazer essas investigações, se eles estão, né, compreendendo aquilo que se está promovendo. E aí, essa é a nossa segunda etapa, o nosso segundo movimento, que é determinar as evidências aceitáveis. Ou seja, se a gente identifica aqueles objetivos, as expectativas, de que maneira a gente vai promover, produzir evidências que nos ajudem a identificar, acompanhar e avaliar com os jovens, e isso é importante, não um movimento só do professor, de acompanhar, né, aquilo que os jovens estão aprendendo, mas de o jovem também ter um processo aí metacognitivo de entender o que ele está aprendendo nesse processo. Então, esse determinar evidências, né, a gente pensar em produções de evidências, né, que são aceitáveis para a gente entender
toda essa caminhada, né, de planejamento das expectativas de aprendizagens, elas estão acontecendo nesse movimento com os jovens. E aí é importante a gente perceber também que essa é uma caminhada de acompanhamento que se faz com os jovens. Ela não é uma caminhada unilateral. Um terceiro movimento, então, é, a partir de a gente identificar, né, que evidências de aprendizagens que a gente busca promover com jovens, que a gente busca produzir, ou seja, evidências, por exemplo, né, como, por exemplo, a testagem, a simulação de um determinado processo investigativo com jovens, onde a gente pode ali, a partir daquelas boas perguntas problematizadoras, entender se os jovens nesse processo estão conseguindo, né, estão conseguindo, né, se desenvolver essas aprendizagens. Então, a gente também tem um movimento de pensar que situações, experiências de aprendizagens me ajudam, né, favorecem a gente aqueles dois movimentos, né, as expectativas de aprendizagem serem alcançadas e conseguir, então, que essas evidências sejam, de fato, possíveis de serem identificadas, acompanhadas e avaliadas. Então, que experiências de aprendizagem, que situações de aprendizagem favorece a gente fazer esse acompanhamento dessas evidências. E aí, no caso do planejamento das experiências de aprendizagem, já é o nosso velho e conhecido, né, das nossas práticas de planejamento, ou seja, né, é onde a gente coloca em ação, né, as ideias de atividades, onde a gente vai fazer uma priorização de que momentos e que espaços a gente vai ter um momento mais em que os estudantes vão estar mais investigativos, outros momentos que a gente vai intervir mais num processo de diálogo com eles, ou num processo expositivo, que tempos são necessários para compor, né, essas situações de aprendizagem, porque a gente não está falando de um planejamento de aula, isso é importante também destacar, a gente está falando de um planejamento de uma unidade didática, né, ou seja, de um olhar menos fragmentado para esse processo, então, a gente falando de uma unidade. Ali a gente também estabelece os recursos, né, as fontes que a gente vai estar recorrendo, né, as fontes de conhecimento, as fontes de recursos, que a gente vai estar recorrendo para que essa situação de aprendizagem ela possa se colocar. Então, esse momento é um momento já conhecido nosso, mas de que maneira ele está sendo colocado nesse movimento de planejamento reverso? Ele está sendo colocado a favor do quê? Das expectativas de aprendizagem, desse olhar realmente intencional, porque eu espero que os estudantes aprendam. Também ele está sendo, né, provocado a trazer uma intencionalidade, uma interconexão com as evidências, né, de aprendizagens que os jovens, que a gente vai produzir ao longo desse processo junto aos jovens. Então, agora a gente traz essas situações de aprendizagem para uma intencionalidade maior, né, para uma relação intencional maior com esses movimentos iniciais do planejamento. E isso tudo ele pode estar acontecendo, né, essa construção do planejamento, como eu falei, de maneira orgânica. A gente pode ir e voltar, à medida que a gente pensa lá nas expectativas, a gente também, às vezes, acaba já pensando em situações de aprendizagem que promovem aquilo, a gente já está também pensando em algumas evidências de como a gente vai acompanhar essas aprendizagens, então não é um movimento necessariamente linear, mas o planejamento reverso convoca, sobretudo, a gente fazer esse exercício de pensamento, né, a partir desse olhar do que esperamos que os jovens aprendam. Bom, de maneira, né, brevemente sucinta, essa é a grande ideia que o autor vai provocar, e que nos próximos blocos a gente vai trazer um pouquinho mais de luz sobre essas três etapas, esses três movimentos que os autores estão trazendo, né, como abordagem em relação ao planejamento reverso. Então, no bloco 2, a gente vai ter aí a presença da professora Marisa, problematizando duas situações, né, hipotéticas em relação a modos, né, de planejamento, de construção de planejamento. No terceiro bloco, a gente vai, então, finalizar com também uma situação hipotética de construção mesmo de um planejamento reverso,
né? Como exemplo, a gente vai ter aí uma professora de matemática, né, fazendo esse exercício hipotético de construção de planejamento reverso. É isso, então. Passo a palavra, então, para a Marisa, para a gente se despedir desse primeiro bloco, Marisa, ou acrescentar mais alguma coisa nesse nosso debate. Obrigada, Michele. Então, ficamos por aqui, me despeço. Foi ótimo o seu exercício, nos ajuda a ter essa clareza, né, da interdependência, do que é que está em jogo aí. E vamos, então, para a nossa mão na massa no bloco 2. Obrigada e até lá. Até logo.